Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. Você vai olhar aqui, não é um apresentador novo, não. Eu tirei a barba mesmo, viu, gente? Tô com uma cara um pouco mais nova aí. Brincadeiras à parte. Uma alegria, mais uma vez, estar aí à frente da sua tela, seja no YouTube, seja no Facebook, também aí nas redes sociais, ou melhor, no tocador de áudio, no Google Podcasts e também no Spotify, onde você acompanha os nossos papos, sempre semanais, aí, sempre às quintas-feiras, você encontra uma conversa nova, tudo que tem a ver com o poder público. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica dos exames, dos trabalhos aí que você necessita de agendamento com a prefeitura, exatamente na área da saúde e precisamente na regulação. Vai se entender, como diria Roberto Avalone, o que é regulação? Interrogação. As meninas vão explicar pra gente. Então você hoje acompanha o papo desse podcast com... Ela é quase apresentadora do podcast, sempre tá aqui com a gente. Uma figura que conhece tudo aí da Secretaria de Saúde. A Marina, se você olhar os outros podcasts, normalmente a gente apresenta, mas a Marina não precisa mais apresentar de tão figura carimbada que ela é. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Moisés, mais uma vez aí participando. Hoje num tema completamente diferente, né? Mas trazendo informação para a população e pedindo apoio para a população para a gente melhorar ainda mais a nossa central de vagas, a dinâmica aí desses agendamentos e acho que explicar um pouquinho para o pessoal o que é a central de regulação da Secretaria Municipal de Amparo. Perfeito. A Marina hoje está na coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ela já esteve aqui como diretora de vigilância, já tivemos vários papos aqui e se você olhar aí os capítulos, outros capítulos, sempre vai encontrar com a cara da Marina por aqui. E a Rita Cássia Aparecida da Silva Mota. No nosso podcast vai ser Rita Cássia, senão a gente perde 40 minutos do podcast para contar o nome dela. Brincadeiras à parte. Rita, conta um pouco pra gente de como que você foi parar na Prefeitura de Amparo, quanto tempo você tá, a gente sempre gosta de apresentar, até pro pessoal entender que é um funcionário público, quanto tempo você tá na casa, como que é a sua vida na Prefeitura de Amparo? Eu sou agente administrativa, né, há 12 anos na Prefeitura, eu iniciei na zona rural, trabalhei na unidade dos Pedrosos como agente administrativa, na unidade da Areia Branca. Depois eu fiquei no Moreirinha, na unidade do Moreirinha, por 8 anos. E há 3 anos eu estou na equipe de regulação, compondo a equipe de regulação na Secretaria de Saúde. E hoje está como diretora de regulação, né? Isso mesmo. Essa a sua realidade de hoje. Mas aquela pergunta, né, como eu falei, o que é a tal da regulação? Então, a regulação é um setor que a gente recebe todos os encaminhamentos, tanto de exames quanto de consulta. Então, quando o paciente passa na unidade e o médico identifica a necessidade de encaminhar o paciente para uma consulta ou para um exame especializado, esse exame ou consulta, né, esse pedido vai para a regulação. E nós recebemos o pedido, fazemos uma triagem, né, de todos os pedidos que são recebidos, depois a gente vai para a parte do agendamento. Então, a regulação, na sua definição, ela faz o agendamento de todos os exames e consultas do município. Nós temos 16 unidades de saúde e temos um ambulatório de especialidades que também atende os pacientes, né, nas especialidades. Então, tudo que é gerado do município vai para a regulação. Perfeito. E aí, nós temos uma gama muito grande, porque, claro, temos uma grande prestadora de serviços médicos aqui na cidade, mas eu acho que acima de 95% da população utiliza o SUS, né, Marina? Aqui em Amparo. Nós tem o seu cadastro no SUS, né? E acho que a pandemia também, fazendo um link, ela veio para mostrar que o SUS, ele é para todos. Sim. Né? Uma pessoa que fala que não utiliza o SUS é uma inverdade. Né? Porque se ela vai num supermercado, se ela vai numa farmácia, ela tem inspeção sanitária. Sim. E inspeção sanitária dentro do SUS. Então, hoje nós temos basicamente 98% da população cadastrada dentro do Sistema Único de Saúde de Amparo.
Né? Então, assim, é o grosso. Eu acho que a pandemia trouxe muito desemprego, muitas pessoas perderam plano de saúde. Na hora da vacinação, o único dispositivo que tinha é o SUS, né? Os polos de atendimento também foram muito qualificados. Sim. E o pessoal, até mesmo que tinha algum outro recurso, acabou utilizando. E aí, hoje a gente se depara, né, depois de 2 anos e meio aí, com uma realidade onde todas as doenças que a Covid veio para deixar em evidência, né? Que a gente tinha que tratar de Covid, mas as outras doenças continuaram. Sim. E agora, na nossa porta, o que tá batendo? Tudo que ficou parado, né? Muita coisa que ficou parado. Então, a regulação é um setor que ela vai tentar agilizar essas consultas, principalmente fora do município. Porque nós estamos dentro de um município e aí a gente tem setor secundário e setor terciário, né? Então, a Rita pode explicar até melhor, mas ela agenda AME Amparo, AME Jundiaí, AME Campinas, AME Atibaia, AME PUC, Santa Bárbara do Oeste, PUC, Unicamp, Hospital Regional de Jundiaí, Sumaré. Então, Sobrapar, tem a questão da oncologia, que agora Atibaia está sendo nossa referência. Graças a Deus a gente conseguiu ter um acesso maior. Então, o universo da regulação de vagas, ele é muito grande. Você pensa que nós temos 72 mil habitantes, 98% é SUS dependente em algum momento, obviamente que tem. Sim. Muitos têm convênio, mas tem certas patologias que chegam a um nível de comprometimento ou de gravidade em que nem o convênio consegue dar conta. Por exemplo, a oncologia. Né? Se você falar assim, eu tô com um câncer, eu quero fazer tudo particular. Você pode ir no médico particular, você pode fazer o exame particular. A hora que chega químio, cirurgia, você não dá conta. Você vai ter que entrar ou pelo SUS ou por algum convênio. Perfeito. Né? Então, a regulação, ela tem esse universo inteiro. E é uma luta contra o tempo, porque muitos desses setores, eles soltam vagas, como a gente chama de bolsão, né? Sim. Mas que é assim, as vagas que não foram ocupadas, é aberto 7h30 da manhã, você tem das 7h30 às 8h. Todos os municípios da região, quem pegar primeiro, pegou. Sim, é uma briga entre municípios. Então, tem dia que a Rita já sabe que ela tem que chegar lá às 6 da manhã e tá ali, preparada. A hora que começou a soltar a vaga, vamos agendar. Porque tem, acho que 42 municípios? 42 municípios que compõem a DRS7. Que é da DRS7. Sim, sim. Então, esses 42 municípios também estão batalhando por essas vagas. Perfeito. Acho que outra coisa legal para falar é que durante a pandemia, porque a Rita vai falar um pouquinho de quanto a gente agenda, né? Mas e quantas vagas a gente tem disponível, aí você vai falar assim, poxa, mas por que tem fila? Porque nós ficamos por 2 anos com 98% dos ambulatórios fechados. Sim. Né? Só que as doenças não pararam de acontecer. Né? Nós não tínhamos só Covid. Então, para você conseguir equalizar isso, correr atrás do prejuízo e zerar essa fila, nós temos 2 anos de atraso aí. A gente já fez algumas medidas que a gente conseguiu zerar algumas especialidades. Mas são 2 anos de tempo perdido, né? Sim, ganho, obviamente, por conta da Covid, né? Muita gente salva, vacina, não que foi perdido. Mas nós tivemos esse tempo aí onde as coisas não pararam de acontecer. Os outros caminhos. Os serviços ficaram fechados, então só a oncologia atendeu nesses 2 anos. Perfeito, até razoável, né? Infelizmente, por tudo que aconteceu. Mas, em se tratando de números, qual que é a realidade de Amparo com relação aí à regulação, número de agendamento? Como que funciona isso daí? Então, atualmente nós recebemos 1.600 solicitações de exames por mês e 1.400 de consultas. Então a gente está falando de 3 mil aí mais solicitações, de 3 mil solicitações por mês. Isso, em média. 100 por dia. Sim. Eu não costumo fazer conta ao vivo porque eu erro barbaramente, assim, né? Mas é isso aí, 100 por dia. Sim. É um número bem trabalhoso, se você parar para dividir aí quanto tempo que você tem. Você tem meia hora, às vezes, num sistema para cadastrar ou para solicitar. Sim.
né? É muita coisa, né? E para o município conseguir essas vagas, né, pelo Estado, para ser ofertada pelo Estado, essa consulta tem que ser inserida num sistema que a gente fala que é o sistema CROSS. Perfeito. Então, todas as solicitações são inseridas no sistema CROSS. A gente tem um sistema de planilhamento dentro da regulação, mas para o Estado saber que aquele paciente X precisa daquela vaga, a gente faz essa inserção no sistema de todas as solicitações. E houve aí nesse tempo, né, até a gente pode falar que a pandemia ajudou a gente a pensar em novas formas ou caminhos para que se aumente a quantidade de cadastramento para ter mais exames, mais consultas. Isso aconteceu mesmo, Marina, aqui em Amparo? A gente tem dentro do nosso centro de especialidades médicas, assim como nos outros serviços e especialidades que ficaram muito tempo parado, nesses 3 últimos meses a gente começou a fazer o resgate dessas vagas, né? E qual foi a ação que a gente tinha? Antigamente, a unidade tinha uma cota de vagas dentro do centro de especialidades, tá, e a regulação ficava só com as demandas que vão fora do município, né? E aí a gente já vem avaliando isso desde 2020, 2021, em unificar essa central de vagas, né? Por quê? Primeiro que se eu trabalho com prioridade, quando eu tenho um setor agendando uma coisa e outro agendando outras, eu perco a questão de prioridade, porque eu não tenho todas na minha mão para falar, o João precisa mais que o José, né? E é legal falar que assim, a gente não agenda por ordem de chegada. A gente agenda por prioridade. A Rita tem lá o Dr. Felipe, auditor, que faz toda a triagem dos encaminhamentos. Então, é muito importante que esse encaminhamento venha bem preenchido, porque ali é onde ele vai ver. Eu tenho uma vaga, 2 casos precisando da mesma especialidade. Aí ele vai olhar quem é mais grave, quem precisa mais nesse momento. Então, eu vou encaixar primeiro quem tem uma gravidade maior. Certo? Toda essa parte burocrática que a Rita fala, são muitos processos dentro da regulação. Então, é uma média de 3.000 encaminhamentos, seja consulta ou exame que chega ali, mas que cada um desses passa por pelo menos 3 cadastros em sistemas diferentes. Sim. A planilha própria, o sistema CROSS, que precisa estar colocando, e mais relação de remessa e malote. Então, são processos que se você erra aqui, você arrebenta com o fluxo inteiro. E aí, a gente vinha com essa ideia de unificar a regulação já há um bom tempo. Com a pegada de que parou tudo por conta da pandemia, e a gente precisava fazer o resgate, a gente encontrou o time certo de fazer essa unificação. Então, a partir de... A gente estava vendo, acho que foi 14 de fevereiro, né? A gente fez uma conversa com a coordenadora do Centro de Especialidades. A gente trouxe mais 2 funcionários de lá que faziam um agendamento por lá, né? Então, a unidade deixa de ter essas cotas e, com isso, a gente conseguiu potencializar o número de consultas dentro do postão. Perfeito. Então, nós tivemos um aumento aí de janeiro para fevereiro e março de 70% a 80% de aumento de consultas agendadas. A média era mais ou menos... A média estava, durante a pandemia, que baixou muito, estava de 30%, 40% da potência agendada. Sim. Mas não estava na mão da secretaria, então ficava muito complicado, né? Os profissionais precisam entender que a gestão da agenda, óbvio que cada especialidade tem a sua complexidade de tempo de atendimento. Mas a gestão da agenda, ela tem que ser da gestão central. Porque o cara que quer atender 2, 3 por dia, ele pode fazer isso no consultório dele. Sem problema nenhum. A gestão da agenda dele dentro do consultório dele pode ser dessa forma. Mas dentro do serviço público, a gente tem que ver a realidade do município. Sim. Né? E aí, nessa pegada, a gente não teve... A gente ficou muito preocupado como que ia ser a reação desses profissionais, que de um dia pro outro... Mudou. Nós fomos agendando. Nós não, né? Digo, eles ali. Mas eu participei desse movimento e tal. E eu tinha uma preocupação. Falei, nossa, vão bater aqui, né? E vão querer cortar meu pescoço. Mas não teve isso.
né? Eu acho que eles entenderam que a gente precisa voltar no ritmo antes de pandemia e até mais, porque a população está precisando mais hoje. Né? Então, quantas doenças aí não ficaram reprimidas, não ficaram sem acesso por conta do foco na Covid? Então, a gente aumentou aí em 70%, 80% o número de agendamento dentro do Centro de Especialidades de Amparo. Perfeito. Tá? E aí, com isso, a gente até fez uma pode pegar, a gente pode colar aí, não tem problema nenhum. Não é prova da faculdade, com a professora Marina. É legal falar, né? Um dos planos de governo... Oi? Não é prova da faculdade com a professora Marina. Não é. Das ações de plano de governo do prefeito é a fila zero. Sim. Né? E vocês estão também, a comunicação está sempre divulgando os corujões e tal. Sim. E aí, nesses 3, 4 meses, o que nós zeramos já? Perfeito, bom. Muito bom lembrar. Cirurgia geral... Consulta, tá? Não tô falando de cirurgia nem de exame. Tô falando de consulta. Com cirurgia geral, gastro, ortopedia geral, pneumologia, proctologia, urologia e oftalmologia. Oftalmo era o ponto que a gente tinha, assim, milhões de encaminhamentos. E aí, hoje, o que chegar hoje já tá agendando para abril. Para abril ou maio. Abril ou maio. Zeramos o que tinha na fila da regulação. Tá falando de 15 dias. Isso. Tá falando a de gente 15 zerou, dias. né? Eles zeraram o que tinha na fila da regulação, obviamente, já usando março e abril. Mas, uma vitória aí. Sim. Né? Uma fila que a gente nunca conseguia zerar. De repente, eu tenho vaga para abril. Eu posso falar eu não vou falar nome, mas eu agendei o meu oftalmo em janeiro, fui atendido agora em abril, hein, gente? Particular. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especialidades, nós já estamos aí pau a pau. E tem outras que tá zerado porque não tem encaminhamento. Olha que bacana. Sim. Né? Tem coisa para melhorar? Tem fila ainda? Obviamente. Mas um passo a gente já conseguiu avançar. Agora, nosso próximo passo é pensar nas cirurgias eletivas, que a gente tem fila, né? Sim. A gente já tá aí renovando o convênio com o hospital e fidelizando pelo menos 50 cirurgias eletivas por mês. Boa. Os exames também a gente consegue dar vazão, porque temos o consórcio que a gente consegue comprar esses exames. Então, em média, aí a gente faz 1.300 exames mês. Então, assim, é um setor que produz muito, Moisés. Muito. Mas tem uma barreira que atrapalha. Exatamente. Que é o que a gente veio até um dos pontos desse podcast. É exatamente a falta. Sem avisar a equipe da regulação que você não vai. E isso atrapalha de que forma? Fala aí. Então, no município hoje a gente tem dados que nós temos 20% de faltas dos munícipes de Amparo. Então, como eu expliquei no começo, todas as solicitações são inseridas no sistema. Quando o município ou o paciente acaba não comparecendo, isso afeta lá na frente, porque a oferta de vagas é de acordo com o comparecimento do paciente. Então, o município acaba perdendo vagas quando são vagas cross por conta dessa falta. Isso acaba prejudicando o outro paciente que também precisava da especialidade ou do exame e, às vezes, o próprio paciente que ele precisa fazer aquele exame, né? Ou aquela consulta que foi solicitada. É mais ou menos assim, né? Como se o município, vamos lá, agendasse 100 atendimentos no cross mês. Desse 100, 20 não vem, 80 vem, certo? Certo. Aí você vai pedir, não, olha, 100 não tá dando, eu quero aumentar para 120. Não dá para aumentar porque a sua prova, não dá para aumentar, se você não tá conseguindo atender 80, não é que tá conseguindo 80, tá faltando gente. Sim. O pessoal tá faltando sem avisar. Tem um período, né? Qual é o tempo aí, se o cara... Às vezes tem que faltar, às vezes não dá, né? 48 horas, tá bom, professor? 48 horas é o tempo mínimo que a gente precisa para poder fazer a troca no sistema. Muito bom. Então, a gente sempre orienta, assim, que o paciente procure a unidade de saúde. Lá ele não tem problema dele não poder comparecer. O nosso intuito é que ele
ceda essa vaga para a gente poder trocar para o outro. Então, assim que ele souber que ele tem um compromisso, que ele não vai conseguir ir nessa consulta, ele procura a unidade de saúde, ele assina uma justificativa, até 48 horas antes a gente consegue ceder a vaga para outro paciente. Até mesmo porque o médico não vai sair de lá, né? Se está agendado, então você já tem um problema, o médico fica ocioso. Sim. A vaga fica ociosa. E se o cara não avisou, você não tem como avisar. São 3, pelo menos, prejudicados, né? A gente costuma dizer, a Rita costuma dizer muito, cada pessoa que falta, ela ocupa 3 vagas. A dela que ela faltou, a de outra pessoa que podia ter ido e a dela que tem que remarcar. Perfeito. Uhum. E quando a gente fala desses sistemas e de consulta fora do município, não tem muita conversa. O próprio AME, vamos dizer, ele já começa a diminuir sua cota no outro mês. Uhum. Então, eu vou pleitear mais vaga com uma taxa de absenteísmo alta, eu não vou conseguir. Na verdade, ela vai caindo, eles nem avisam. Eu te dei 80 cotas, faltou 20%, mês que vem já vem 60%. Sim. Tem especialidades que já até zerou. E nós estamos falando só via cross, que nós fazemos mais de 1.500 agendamentos. Né? Então, 20% já são 300 consultas ou exames perdidos. É muita coisa. É muita. É muita coisa, 10 por dia. Uhum. No total, esse mês de março, nós fizemos 6.000 agendamentos. Uhum. Então, imagina se faltar 20% desses agendamentos. A gente tá falando de 1.200, né? Sim. Hoje eu tô bom em matemática, costumo errar. É bem complexo e é por isso que a gente vem querendo fazer essa conscientização da população. Sim. É difícil conseguir a vaga. Né? Sim. Se você conseguiu, vá. Se você não puder ir, justifique, avise com antecedência para que outra pessoa possa ir e para que a gente não tenha percas maiores, que é o número de cota diminuir no município, né? Então, essa mensagem que a gente quer passar, né? Porque muita gente fala, eu tô esperando faz 1 ano, tô esperando faz 2. Nós entendemos, tem casos cirúrgicos de ambulatórios dentro da Unicamp que tá fechado há anos, a gente não tem onde inserir o paciente. E aí, a hora que a gente consegue uma vaguinha, cada 15 dias, a pessoa falta. Então, pessoal, valorize isso, porque é um trabalho muito árduo e que a consequência é a gente perder mais. Só para finalizar, uma referência negativíssima, eu acho. Nós dentro, né, tem todos os AMEs aí que fazem reunião. Sim. A gente foi ver que dentro do AME Amparo, ele atende 12 ou 17 municípios, não tenho certeza da região. Quem mais falta dentro do AME de Amparo é o amparense. Que dá pra ir a pé, né? Que tá dentro do município. Então, a gente tem que ter consciência, né? Nós somos cidadãos, temos direitos, a gente precisa pensar no coletivo. Sim, até só pra ilustrar, aí você chega, mas o atendimento meu era no AME aqui, acabou aqui, foi pro AME Atibaia. É por causa disso. Também. Porque não tem a demanda, aí canaliza na onde tem a demanda. Ele vai mandando para outro município que tem a demanda. Né? Você tá na porta da tua casa... Porque os AMEs têm meta para atingir. Sim. Se eu não mandar meus pacientes, eles vão pegar em outro lugar. Eles precisam cumprir aquela meta por mês. Sim. E aí eu queria reforçar também, quando nós fazemos agendamento fora do município, também não é porque a gente quer que o paciente vá para fora, é porque naquele local que foi agendado o paciente, é que ele vai conseguir ter resolução do seu problema. Então, tem AMEs que são cirúrgicos, o nosso é ambulatorial. Então, o nosso AME, ele tem as especialidades, tem alguns exames, mas eles não fazem todas as cirurgias que, às vezes, tem em outros AMEs. Então, a gente, quando faz o agendamento para fora, é justamente para isso. Daí, o município fornece o transporte. Então, a gente tem o setor de agendamento, né, de transporte sanitário. Então, assim que receber o agendamento, pode comparecer na prefeitura, faz o agendamento, o município vai levar, traz de volta, dá toda a assistência que ele precisar. Muito legal. A gente poder destrinchar mais um segmento, mais um setor aí da saúde. A saúde sempre traz ibope aqui pro podcast, não no sentido de... porque a gama é grande, né? Sim. Você vê aí, a gente já trata de doenças, às vezes a gente fala de sistemas, de ações, né? Agora no final do mês a gente tem a conferência
de saúde mental, né? Que é a segunda no município também. Então, sempre é pauta, vocês são sempre bem-vindas aqui ao nosso podcast. Teve alguma coisa que a gente não tratou? Eu acho que não. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem, que é a questão da conscientização. Acho que a gente fazer um trabalho aí, né? Divulgar a comunicação, que é parceiraça nossa, de bater sempre na tecla, né? Para as pessoas irem lembrando dessa questão. Né? Ó, eu tô faltando, eu tô deixando 3 vagas aí, ó, para alguém que poderia, né? A gente colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar que a gente não vive sozinho no mundo. Nós vivemos uma coletividade. Então, tem que se pensar no coletivo. Para você ter uma ideia, durante o podcast aqui, só para fechar, eu recebi uma mensagem da minha nutricionista que eu tenho consulta com ela segunda-feira às 8 da manhã. Eu não vou conseguir, tá? Eu já avisei ela que durante... É tão simples, né? Sim. E o sistema mandam. Eu e recebo da minha mãe. A gente tá pensando seriamente em... Porque, assim, é um aplicativo, não deve ser coisa muito cara. Da gente conseguir fazer comprar algum recurso de avisar também o paciente para a especialidade nossa de amparo. Perfeito. Né? Para ser a mesma linha do AME, com 48 horas de antecedência, sua vaga tá lá, seu dia, confirma, não confirma, para que a gente consiga otimizar cada vez mais essas vagas. Muito bom. Rita, muito obrigado, viu, Eu que agradeço o convite. Foi bem? Tranquilo? Sim. Né? Eu falo que aqui é quase um papo de boteco, né? A gente vai bem tranquilo, às vezes por detrás da câmera, faz um trabalho tão essencial pro município, né? Mas colocar na frente da câmera eu sei que não é fácil, né? Marina, obrigado mais uma vez. Quando precisar, tamo aí. Obrigado. Logo vai estar apresentando o podcast junto com a gente aqui. Obrigado, Rodrigo Cap, todo o pessoal, a Fernandinha, o Roger, todo o pessoal que trabalha aí na edição do Amparo Cast, que você sabe, aqui a pauta é amparo. É amparo.